Preciosos e amados irmãos, uma alegria novamente estar com vocês para repartirmos juntos da palavra preciosa e poderosa do Senhor. E é interessante porque a última vez que estive com os irmãos, nós cantamos Reina de novo em mim. E hoje cantamos Reina de novo em mim. Que realmente o Senhor governe nossas vidas. É um prazer poder ver o rosto dos irmãos, matar um pouco da saudade. Não é? Nós nos sentimos muito em casa aqui com vocês. E que o Senhor possa permitir que possamos nos edificar mutuamente e sermos abençoados no compartilhar da sua palavra. Amém? Amém, queridos? Vocês estão aí? Esta noite, gostaria de repartir com vocês, inicialmente abrindo as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1. Carta ou Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém? Leiamos então. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Vamos parar aqui nessa primeira parte, onde nosso irmão se apresenta a Tito. Ele fala que ele é enviado de Deus segundo a fé dos eleitos, ou para a fé dos eleitos. E ele diz uma frase aqui, na sequência, ele diz algo que é extremamente importante para nós, que muitas vezes Deus me fez parar e prestar atenção. Ele diz: a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Conhecimento da verdade, que é segundo, que é conforme a piedade. Esta palavra piedade, ela se perdeu muito. Hoje em dia, quantas vezes você escuta esta palavra? Quase não. Mas Paulo diz que o conhecimento da verdade, esta fé e este conhecimento da verdade, ele não é um conhecimento qualquer. Ele diz que é o conhecimento da verdade segundo a piedade. O que o irmão e irmã entende aqui? O que você entende nesse texto extremamente simples, mas que pode abrir para nós um profundo leque de entendimento, como também uma profunda mudança nas nossas vidas? O conhecimento da verdade segundo a piedade. Quando você observa e analisa a história e analisa os dias em que vivemos, nós vamos ver que nosso próprio irmão Paulo, ele escrevendo lá na segunda carta, volta um pouquinho na sua Bíblia, segunda carta a Timóteo, ele
faz um contraste, ele apresenta para nós uma realidade que viveríamos nos dias finais, e nós podemos dizer que estamos nesses dias. No capítulo 3 de 2 Timóteo, ele começa a discorrer a respeito dos dias finais. E lá no versículo 5, ele diz que essas pessoas nos últimos dias, eles teriam que está escrito na sua Bíblia. Como? Aparência. Forma, a casca, o invólucro, um casulo da piedade. E Paulo é um dos que escrevem na palavra de Deus que mais utilizou desta palavra piedade. Nós não vamos estudar todas as expressões que estão escritas, talvez sim, quem sabe, né? Deus sabe. Mas ele diz que nos últimos dias as pessoas teriam uma aparência de piedade. Então eu gostaria de voltar um pouco nesse capítulo 3, para mostrar o que está dentro desta casca de piedade. Capítulo 3, verso 1, Paulo diz que nos últimos dias, falando a Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias, que no crepúsculo da história, quando estivesse para chegar, a palavra que ele utiliza aqui é como aquele momento entre o fim da tarde e a noite. É o crepúsculo. Está chegando a hora da escuridão. Nesse momento de maior escuridão que chega na face da terra, vão vir sobre nós, igreja do Senhor, tempos difíceis, ou utilizando uma palavra que também é sinônima naquilo que Paulo utilizou, tempos furiosos. Tempos furiosos. Um evento na história, um momento na história onde nós temos tempos de fúria. Não uma fúria visível, mas uma fúria que está no ar. Onde você sente no dia a dia este peso e esta guerra contra a tua vida. Quantos cristãos, se você realmente está caminhando na vontade de Deus, você vai sentir esta fúria. E muitas vezes, pela nossa falta de discernimento espiritual, nós estamos lutando contra o inimigo errado. Nós culpamos a correria do dia, nós culpamos a nossa saúde, nós culpamos várias questões e não vemos que estamos lutando contra um poder que nos consome dia a dia. Então o que acontece? Se você não sabe contra o que está lutando, você luta erradamente. Muitos cristãos não estão entendendo e acham que às vezes os remédios vão resolver os seus problemas, quando não percebem o que realmente está acontecendo. Você precisa ter claro, meu irmão e minha irmã, eu preciso ter claro, para mim, que eu sou celestial. Não pertenço a este mundo, estou nele, mas não pertenço a ele. Então Paulo ele começa a mostrar que dentro daqueles que têm a forma e a casca da piedade, existem algumas características, uma natureza, uma expressão que se torna real a cada dia ao nosso redor, e que você está lutando não somente contra um poder invisível, mas você luta diariamente contra influências maléficas que estão tentando te jogar para baixo. Infelizmente, muitos cristãos acabam caindo por não perceberem o que estão vivendo. No verso 2, ele começa então a descascar
este casulo da aparência. E ele diz, vocês conhecem bem o texto, mas eu preciso mencionar cada detalhe aqui. Ele diz no verso 2, porque haverá nesses últimos dias, neste crepúsculo, haverá homens egoístas ou amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Vamos parar nesse verso primeiro. Primeira expressão que ele utiliza: amantes do ego, amantes de si mesmo, amantes daquilo que são. São pessoas apreciadoras de si mesmo. E sabe quantas vezes existe essa palavra no Novo Testamento? Uma vez. Somente neste texto Paulo utiliza essa palavra. Uma vez somente ela ocorre aqui, no Novo Testamento. É tão sério que Paulo, ele procurou uma palavra para descrever o quadro, e a primeira característica que ele coloca é: nos últimos dias vão vir tempos de guerra, tempos de fúria. Por quê? Porque as pessoas terão como culto elas mesmas. Amantes do próprio eu. Não posso ser contrariado. Nós estamos vendo surgir uma geração de crianças, de jovens, de adultos, que não podem ser contrariados. Porque se forem contrariados, viram monstros que atacam, que brigam. E as pessoas vão dizer: é verdade, você tem todos os direitos do mundo, você precisa buscar tudo que você tem direito. Que direito eu tenho nessa terra? Nenhum, e não quero. Porque eu tenho um direito único, eu sou filho do meu Deus e pertenço ao reino de cima. Você pertence ao reino dos céus. Se você quer direitos aqui, você está lutando no lugar errado. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Então você escolhe. Os mansos. Quem são os mansos? Que é mansidão? Como se revela a mansidão? Como é que se revela a mansidão? A mansidão se revela quando você trata com as pessoas. E a humildade se revela quando as pessoas tratam com você. Se você compreende que a nossa herança é celestial, muitos cristãos acham que a briga aqui vai te dar alguma coisa, Irmãos, Jesus, quando vem com o ensino do reino, ele vem dizendo: não resistais ao mal. Talvez você se escandalize e não queira mais ouvir nada. O que eu vou fazer? Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Eu não tenho sangue de barata. Não é? Cheio de crente assim. Muito bem, ótimo.
Você está ganhando tudo que diz respeito a esta vida. É isso que você quer? Muito bem. Que pobreza. Não resistais ao mal. Mas, irmão, se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que ela não luta a batalha certa. Paulo diz que a nossa batalha, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne. Não é contra, então, o que é carne e sangue? A nossa luta não é contra pessoas. Não é contra o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha esposa, meu esposo, meu filho, meu patrão, meu empregado, governos. Nossa luta não está na esfera do natural. Quando você luta na esfera do natural, você é um derrotado. Porque você tem que usar as armas naturais. Mas quando lutamos com as armas de Deus, então nós vamos ver o poder de Deus se manifestar. Então precisamos escolher. Que luta queremos e quem é o nosso inimigo. A Bíblia é clara quem é. Mas você pode escolher lutar contra um inimigo visível. Muito bem, o quadro é: os homens serão apreciadores de si, amantes do próprio ego, amantes do self, né? Hoje é o tal do self. Tirar um self. Self é ego, sabem disso, né? Si mesmo. Eu, quero me aparecer, quero me ver. Mas é a verdade. Segunda palavra, ele vai mostrando uma base. A base de tudo chama-se egoísmo. A base de tudo é o homem adorando a ele mesmo. O homem se adora. E se ele se sente contrariado, ele briga. Ele fere, ele ofende. Se alguém diz uma palavra mais ou menos, ele diz duas. Ele tem que ganhar. Ele tem que prevalecer. E nos relacionamentos isso acontece. Nas casas, nas famílias. Nós brigamos porque nosso ego está ofendido. Nosso eu. Então, aquela aparência de piedade, ela começa a desmontar. Porque dentro da aparência tem algo chamado egoísmo. Segunda questão. Paulo diz, avarentos. E é interessante, porque a primeira palavra chama-se amor a si mesmo. Segunda, amor ao dinheiro. Filautos filargúria. Amor a si mesmo. Amor ao dinheiro. Por quê? O homem amante de si mesmo, ele ama coisas, não pessoas. Ele não vê o outro como pessoa, ele vê o outro com quem ele pode tirar alguma coisa, de quem ele pode tirar algo. Mesmo em casa, mesmo na família, onde você trata o outro como um objeto. Ele deixa de ser alguém para se tornar um objeto. Alguém que me dá algo. O que eu consigo, o que eu ganho, o que eu recebo. Então eu quero me casar porque eu preciso de alguém para mim. Para mim. Então esse é o quadro que Paulo vai mostrando. Nos últimos dias virão tempos furiosos. Por quê? Porque os homens vão viver para si mesmos. E além disso, os homens vão ver nas coisas e nas pessoas somente o interesse. O que eu posso ganhar com isto? Terceira questão, no verso 2, ele fala de presunçosos, que é quem? Quem é o presunçoso? Alguém que pretende ser algo que não é.
alguém que se gaba, alguém te conta algo, você tem que contar outro melhor, porque você quer ganhar no final. Mesmo entre irmãos. Alguém compartilha contigo algo, você quer compartilhar algo maior para ganhar dele. Ah, mas eu não penso isso. Você não pensa, você age. Quarto aspecto, soberbo. Aquele que sempre quer se mostrar superior. Estar por cima. Se sente ofendido se não se sentir por cima. Seguindo neste texto, ele fala então do soberbo, aquele que excessivamente se estima acima dos outros. Depois ele diz, blasfemos. Quem são os blasfemos? Que sempre falam mal. Sempre está falando mal. Sempre. De qualquer coisa. Que mais? Diz, desobedientes a pais e mães. É interessante que nessa lista, eu não vou detalhar para os irmãos muitas coisas, são palavras que você tem, várias delas apenas, como a primeira, Paulo utilizou uma vez só, e no Novo Testamento ninguém utiliza essa palavra, só ele utiliza. Depois nós temos a segunda palavra, quando ele usa o termo aqui, avarento, da forma que ele utiliza, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, e uma delas é Jesus quem utiliza. E assim por diante, você vai ver que essas palavras são usadas pouquissimamente. Depois no verso 2... no verso 2, ele fala da desobediência a pais e mães. Eu não preciso entrar nisso, que os irmãos sabem. E essa expressão aqui, desobediência, significa pessoas contumazes, impersuadíveis, que você não consegue persuadir de jeito nenhum. Hoje os pais negociam com os filhos para ver se consegue alguma coisa. Não é? Não tem ordem. Não dá ordem e acabou. Tem que negociar. Tem que persuadir. Totalmente errado, invertido. E o que estamos vendo é o surgimento de uma geração que vai aplaudir o homem do pecado, que vai aplaudir o anticristo. Pode escrever o que estou dizendo. Porque o anticristo é a encarnação de toda a rebelião do homem contra Deus. O anticristo é a rejeição de tudo que tem valor de Deus. Ele vai ser a expressão exterior de tudo que está no coração do homem. Na sequência, versículo 3, Paulo fala de sem afeto natural. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, os irmãos depois pensem, meditem. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, pessoas que não têm o mínimo controle de nada. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, ou seja, a diversão, o prazer, isso é o que que dá sentido à minha vida. E que mais? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí chegamos naquele texto que nós iniciamos falando, tendo a forma. Observa que Paulo, ele está abrindo o casulo. Ele está dizendo, olha, está vendo esse casulo aqui? Ele tem a aparência da piedade. Ele tem a aparência da bondade. Ele tem a aparência, depois nós vamos trabalhar um pouco a palavra piedade. Ele mostra aparentemente pessoas que têm algum caráter. Mas Paulo, ele abre o casulo e diz, veja o que está dentro dessa forma. Olha dentro. Que mundo nós estamos?
Mundo de aparências. Mundo de aparências. Nunca se falou tanto em amor, mas nunca se amou tão pouco. Nunca os casais falaram tanto eu te amo. O pai fala para o filho eu te amo, meu filho. Mas nunca se viu tão pouco amor prático, real na vida das pessoas. Porque nos convencemos que apenas a fala é uma realidade. Irmãos, nós estamos, como diz o texto, é a forma, a casca, a aparência de piedade. E o versículo 5 diz, tendo a forma ou a aparência de piedade, mas negam, que está escrito aí na sua Bíblia, negam o poder, negam a vida, que é a verdadeira piedade. E aí Paulo diz a Timóteo, afasta-te destes. Passa longe. Passa longe. Por quê? Daí ele começa a descrever mais algumas coisas, nós vamos ler isso aqui. Verso 6 diz, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, ou seja, ele entra nas intimidades das pessoas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. E aí ele apresenta mais uma característica desta forma, que é aprendem, verso 7, que aprendem sempre, mas o que está escrito aí na sua Bíblia? Ou será que é só na minha? Muito bem, vamos ler novamente então. Tendo a forma da piedade, etc, etc, daí versículo 7. Que aprendem sempre, mas ou nunca podem chegar ao quê? Lembra de Tito 1:1? Tito capítulo 1, versículo 1. Quando Paulo, escrevendo ao nosso irmão Tito, ele diz, a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, quando você começa a enxergar o quadro, conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, e aí no capítulo 13 de 2 Timóteo, Paulo, verso 5 diz, tem aparência de piedade, aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Então, em outras palavras, eles não têm a vida da piedade. Eles têm a forma. E nós falamos um pouco da forma, não é? Falamos um pouco desse quadro que mostra a aparência, que é o que satisfaz as pessoas dos nossos dias. O que satisfazem elas é a casca, é o aspecto externo. Tão pouco nos importa muitas vezes a realidade interior.
O coração está em crise, mas eu tenho uma aparência. Vivo egoisticamente, tenho uma aparência. Então, seguindo o texto, versículo 8, ele cita 2 homens dos dias de Moisés. Ele diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, eram feiticeiros de Faraó, mágicos de Faraó, que resistiram a Moisés, que fizeram sinais na frente de Moisés. Ou seja, criaram algo parecido para enganar. Lembram que quando Moisés jogou a sua vara na frente de Faraó, a vara de Moisés se tornou uma serpente? E os magos de Faraó fizeram o quê? Jogaram as suas varas e elas também se tornaram serpentes. Na aparência tudo era igual. Só que a vara de Moisés engoliu as varas, as varas deles. Não podiam prevalecer contra a verdade. A mentira não prevalece contra a verdade. Então, o versículo 8 diz que eles resistem à verdade, sendo homens corruptos. Onde? No entendimento. Mas como corruptos no entendimento se eles aprendem sempre? Aprendem sempre, porque muitos querem, qual é a última novidade? Tem curiosidade, mas jamais a piedade opera neles. Nós vamos entender isso. Há uma forma de vida que satisfaz. Apenas a informação satisfaz. Ter informação das coisas de Deus é suficiente. Mas então isso significa que você nunca experimenta a verdade. Você apenas tem um desejo curioso de aprender. Enquanto a palavra de Deus não vem a mim e me leva a ter crises, que eu não consigo dormir, vendo a minha realidade diante de Deus, irmãos, nós nos enganamos. Versículo 9, diz Paulo, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. E então na sequência Paulo diz, tu porém, falando a Timóteo, Timóteo, tu porém tens seguido a minha doutrina. E quando nós falamos de doutrina para muitos cristãos, é assim, quais são perguntas, né? Quem foi o primeiro homem? Quem pecou? Muitas pessoas têm ideia da doutrina como um conhecimento de catecismo. Apesar que hoje nem isso as pessoas conhecem. Mas o verdadeiro conhecimento vem quando a palavra de Deus chega em mim e gera em mim crise, e gera em mim profundas mudanças, e gera em mim consertos. Versículo 10, tu porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. É interessante o primeiro encontro de Paulo com Timóteo, porque Timóteo vivia na cidade onde Paulo foi apedrejado. Lembram disso? E Paulo foi apedrejado. Foi jogado como morto. Estão lembrados? Aí os irmãos chegaram e Paulo estava lá jogado como morto. Você já levou uma pedrada? Bom, antigamente a gente brincava disso, né? Hoje ninguém brinca mais. Agora imagine várias pedras batendo em você. Paulo estava jogado como morto. E os irmãos se
aproximaram dele e ele se levantou. Bateu o pó, mais um dia duro de trabalho. Timóteo, com 16 anos de idade, jovenzinho, ele não ouve o Evangelho, ele vê o Evangelho. Ele vê a proclamação do Evangelho, ele vê alguém sendo rejeitado por amor do Senhor e vê se alguém sendo levantado pelo poder de Deus. Diz que Paulo então quis que Timóteo fosse com ele. Por quê? Porque Timóteo era bonitinho? Porque Timóteo demonstrou uma garra, um desejo tal de Deus, não só naquele momento, que Paulo disse: eu vou investir nesse jovem. E ele escreve então: Timóteo, tu tens seguido de perto o meu ensino. Minha doutrina não é uma série de regrinhas, mas é demonstração de espírito e de poder, é vida real e prática no dia a dia, é ser rejeitado por amor de Jesus e levantar por amor de Jesus. É ser perseguido, como ele diz, verso 11, perseguições e aflições, sofrimento, dores, mas por quê? Porque eu estou com um probleminha de saúde ou porque eu sofro perseguição por querer andar com Deus? Eu sofro perseguição porque eu amo o Senhor em primeiro, e as pessoas então não me entendem e me perseguem. Ou julgam mal o meu caminho, ou me julgam, ou me rejeitam, me destroem com língua, com a boca, mas eu mantenho a fidelidade. Como disse Paulo, e o Senhor de todas me livrou. E aí ele diz no verso 12, também todos os que... O que está escrito na sua Bíblia? Todos os que querem viver piamente ou piedosamente vão ter uma vida muito tremenda. O mundo vai te aplaudir, vai te entender. Você vai ser entendido em toda parte. É isso? Meu irmão, que vida você está buscando? Você quer viver, olha a palavra aí, piedosamente? Amém? Não estou dizendo que você está ou que não está, eu pergunto, você quer? Porque ele diz aqui, todos os que querem. Você quer? Você quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Ou satisfaz a você uma aparência? Ou satisfaz ao teu coração manter a fachada? Para que eu vou querer ser perseguido por causa de Jesus? Aqui está bom a minha vida. Mas, irmãos, o conhecimento da verdade, ele é segundo a piedade. Ou você pode estar daquele lado dos que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vamos caminhando nesse sentido. No capítulo 2 de primeira carta de Timóteo, volte aí um pouco. Quando Paulo admoesta a igreja, aos irmãos, que façam orações por todos os homens. No capítulo 2, verso 2 de primeira carta, ele diz: pelos reis, orar por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em iminência ou autoridade, para que tenhamos uma
vida, diz, quieta e sossegada. Esse quieto e sossegado significa você não se intromete na vida dos outros, tá? Em toda... Os irmãos estão comigo aí? Verso 2, pelos reis, capítulo 2, da primeira carta. Não é a segunda, hein? A primeira. Capítulo 2 da primeira carta. Versículo 2. Ele está falando de oração. Admoesto, tá. Verso 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E então na sequência ele diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem e venham ao conhecimento da verdade. Então muitos pensam que o conhecimento da verdade é aprender uma série de regrinhas, de estatutos, de mandamentos, e até decorar a Bíblia. Eles dizem, eu sei a verdade. Eu digo que não sabe. Eu digo que você aprende sempre. Mas se esse conhecimento não é segundo a piedade, você não sabe. O que significa o conhecimento da verdade que é segundo a piedade? A palavra piedade em si, ela significa, pode ser tanto santidade como reverência para com Deus. É a intimidade para com Deus. Não adianta nada eu ter uma série de ensinos, de decorar textos, de saber daqui e dali, citar João, Isaías, Jeremias, citar a lei, os profetas, citar os salmos, se eu não experimento. Se esta verdade não vem como uma realidade espiritual, onde eu experimento esta verdade, porque ela é real em mim. Lembro-me uma vez, na casa de uma família que tinham se convertido, e então comecei a trabalhar com essa família, que chegou ali um rapaz. Ele chegou e tínhamos acabado de almoçar e eu tinha ido ao banheiro. E então eu escutei uma voz sobressaindo a todas as vozes, porque eu achei estranho, né? Aquele som, aquele tom. Falei, ué, o que está acontecendo aí? Né? Comecei a ouvir de longe, porque o pessoal estava na cozinha. E a entonação dele, eu senti cheiro da religião. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu vou ter que voltar lá. O que está acontecendo lá? A família estava começando a conhecer o Evangelho. E então voltei, me assentei onde estava, e a família, esse aqui é o fulano, era um jovem. E ele numa mesa, não é? Você está conversando. Ele não falava, ele gritava. Numa entonação, né? Você sabe que dependendo da entonação, você sabe de que grupo a pessoa pertence, não é verdade? E ele então falando naquele tom, e eu ouvindo aquelas coisas, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, né? E eu disse ao Senhor, Senhor, dá-me uma chave. E o cara falando, começou a falar bobagem, porque eu já sabia onde ele ia chegar. E ele cita Timóteo, capítulo 6, a primeira carta, quando ele diz no versículo 6, Paulo diz, grande é a piedade
6,6. Porque grande é a piedade. Ou será que a Bíblia dos irmãos é diferente da minha? Com contentamento. Grande ganho, grande lucro. É a piedade com contentamento. E já pelo tom e pela conversa eu já sabia onde ele ia chegar. E eu angustiado porque ali estavam pessoas recém-convertidas. E quando ele citou esse texto, Deus me deu uma chave. E eu virei para o jovem e perguntei para ele, posso te falar algo? Sim! Estava do meu lado. Eu disse, irmão, o que é piedade? E ele então disse, piedade é... O que é piedade, irmão? Virou para mim. E eu disse para ele, você sabe o que é a piedade, irmão? Que você está citando, eu sabia o que ele ia falar. Ele ia começar a falar de dinheiro. Então eu disse para ele, você sabe qual é o segredo ou o mistério da piedade? Não. Veja bem, ele tinha 1 mês de conversão, mas já conhecia todos os rituais do meio que ele estava, mas não conhecia a essência. E Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz, sem dúvida alguma, e sem dúvida alguma, grande é o segredo, o mistério da piedade. Grande é o segredo, aleluia, da piedade. Aquele que foi... Leiam aí juntos. Manifestado na carne. Vamos falando. Aleluia. Grande é o segredo da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito. Foi visto pelos anjos. Pregado entre os gentios. Crido no mundo. Recebido na glória. A piedade não é um sentimento ou apenas um comportamento. A piedade é a expressão viva de Cristo. É Deus feito carne. É por isso que não existe conhecimento da verdade que de qualquer maneira. Conhecimento da verdade é segundo a piedade. Porque é somente quando aquele que é o mistério da piedade se manifesta, é que a verdadeira vida de piedade, de santidade, pode se manifestar em nós. Não é possível haver conhecimento da verdade sem aquele que é o segredo da piedade. Onde nos mostra não só quem ele é, mas toda a sua obra, toda a sua proclamação, toda a sua essência. E é nisto que está a essência da vida cristã. Por isso o nosso conhecimento da verdade não é uma série de regrinhas,
mas é a expressão viva da igreja na intimidade com o Senhor Jesus. No capítulo 4, Paulo diz para Timóteo, verso 7, mas rejeita as fábulas. Nós estamos cheios de fábulas, cheios de meio evangelho. Fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Verso 8, porque o exercício, né, hoje está na moda, né? Você tem que fazer exercício. Antigamente você fazia exercício na marra, porque você andava, você não tinha carro, né? Você tinha que... Muitos viviam nos sítios, viviam se exercitando. Hoje a nossa vida é mais sossegada, né? Quem exercita é o carro. Os pneus do carro que se exercitam. Mas nós vivemos no século do fitness, né? Exercício e etc. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você precisa de um exercício diário. Que exercício diário? Verso 7. Exercita-te na piedade. O que é o exercício da piedade? Se ele é o segredo da piedade, e piedade é intimidade com Deus, onde vai se manifestar em mim a pureza dele, então o exercício da piedade é a manifestação da natureza de Cristo em tua vida. Verso 8, porque o exercício físico para pouco aproveita. Por quê? Porque só aproveita para essa vida. Você vai levar esse exercício para o céu? Não vai. Não estou dizendo que você não faça, não, hein? Não vai já entender errado aí. Mas ele diz, para pouco aproveita. Por quê? Porque esse pouco significa só para essa vidinha aqui. Quantos anos mais você vive? Não sei. O exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque você já experimenta hoje. Porque tem a promessa da vida presente e daqui há de vir. Aleluia! Apresenta-te, exercita-te na piedade. Os crentes tinham que fazer muita ginástica, mas não nos banhódromos da vida, né? O exercício é o exercício diário da intimidade, da vida santa para com Deus. Amém, irmãos? Além de nosso irmão Paulo, que quem mais cita esta palavra piedade, tem um outro irmão que citou ela algumas vezes, que é nosso irmão Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Só para os irmãos saberem, né? E depois pesquisarem, lerem, esta palavra piedade aparece 15 vezes no Novo Testamento, das quais Paulo é quem mais cita estas palavras, esta palavra especificamente, piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nosso irmão escrevendo à igreja, verso 2, até o versículo 9. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito
A vida e a piedade. A vida e a expressão desta vida. A vida e a prática da comunhão constante e da expressão da vida de Cristo em mim. Diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude ou poder. Olha aí a palavra conhecimento caminhando de braço dado com piedade de novo. Né? E aí no verso 4, ele diz, pelas quais, pela vida, pela piedade, pelo seu poder, ele nos tem dado o quê? Pode ler alto, irmãos. Nós somos em família aqui. Pode abrir a boca. Pode ler. Termina o texto, versículo. Que extraordinário! Ele nos deu grandes e preciosas promessas para que por estas promessas, por esta obra perfeita, fiquemos participantes do quê? Da natureza de Deus. Ser filho de Deus é ter a natureza de Deus. E é esta natureza que te leva a escapar da corrupção. O que me leva a escapar da corrupção não é o lutar contra a corrupção, mas a consciência de que em mim foi gerada uma vida divina, santa, pelo poder de Deus, não pelo meu poder. Esta vida e esta forma de vida, que é a piedade. E é por esta natureza que você escapa da corrupção. É pelo poder da vida de Deus em ti, meu irmão. Quantos cristãos dão cabeçadas porque não sabem o que tem? Ou você não se converteu, mas se você se converteu e você tem a vida divina, esta vida te livra da corrupção. Não é a tua capacidade, não é o teu poder, é a vida, é o poder desta vida e este viver diário que se chama piedade, que me livra de toda a influência maléfica deste mundo, e eu não estou aqui apenas olhando o mundo em minha volta, eu estou aqui para ser luz. Você está nesta terra com um propósito de manifestar a vida de Deus. E Pedro diz então no versículo 5, e vós também, irmãos, pondo nisto, coloca nisto toda a sua diligência, toda a sua energia, toda a sua força. E ele diz então, acrescente a tua fé. Acrescentai a vossa fé, poder ou virtude. E a virtude, você deve acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio ou temperança. A temperança ou domínio próprio, você tem que acrescentar perseverança, constância debaixo de prova. E a constância ou perseverança ou paciência, você tem que acrescentar piedade. E a piedade você tem que acrescentar fraternidade, o amor entre os irmãos. E o amor entre os irmãos você tem que acrescentar o amor. Porque o amor aqui ele é mais alto do que o amor aos irmãos.
O amor aos irmãos, nós vivemos em família, é maravilhoso. Mas o amor, ele é mais alto, porque o amor, quando Jesus diz, amai aos vossos inimigos. Amar os irmãos, estamos todos no mesmo barco, tem umas rusguinhas aqui e ali, e o inimigo? E o que vira as costas para você, que não fala com você, que espalha mal de você por aí. E aí? Então, você tem 8 princípios do crescimento. Ele diz, coloque tua energia, tua diligência, coloque a tua força nisto. Você creu no Senhor? Creu. Então você tem fé. Amém? Não, alguém não creu ainda? Hoje é o dia da tua salvação. E para você que creu, onde você está parado? Você acrescentou uma vida de fé, uma vida de poder? Você experimenta o poder de Deus? Você crê e exercita o poder de Deus na sua vida? Ou você põe Deus apenas naqueles momentos, está difícil, Senhor, resolve essa questão aqui porque eu não estou dando conta. Então, para muitos cristãos, Deus é alguém que resolve quando não dá mais jeito. Eu tento todos os meus métodos para resolver o problema, não deu certo, Senhor, olha aqui, resolve. Só sobrou Deus. Falei, está invertido, gente. Ou Ele é Deus ou não é na nossa vida. Então, se Ele é Deus, Ele é o primeiro. E se Ele é o primeiro, é Ele que tem que dar respostas à tua vida no dia a dia da sua vida. Agora, muito bem, você experimentou o poder, o que você precisa? Você precisa agora acrescentar conhecimento, porque poder sem conhecimento pode ser um desastre. Crescer no conhecimento. Muito bem, você tem conhecimento ou está crescendo no conhecimento? Você precisa também ter na tua vida domínio próprio. Controle de si mesmo. Ou você é destemperado? Uma irmã foi visitar a outra e chegou na casa dela. Ô, fulano! Fulano não estava lá. Entrou, né? Porque hoje está difícil isso, né? Casa aberta. Você entrar na casa. Mas, no interior, ela entrou na casa da irmã chamando, não tinha ninguém. E ela passou a mão assim em cima dos móveis. E como a irmã não estava, ela foi embora. No dia da reunião da igreja, ela encontrou, ô irmã fulano, oi querida, tudo bem? A paz do Senhor, Deus te abençoe, teteté. Ah, eu estive na tua casa. Ah, eu vi, você deixou a tua assinatura lá. PORCA. Ela passou a mão nos móveis e deixou a assinatura, escreveu PORCA. E aí se encontraram. Oh, minha querida, faz o Senhor. Eu estive na tua casa, aí eu vi. Você assinou. Todas cheias do Espírito. Uma deu uma pancada, a outra deu 2. E muitas vezes assim nós estamos. Alguém fala uma coisa torta, a gente devolve com 2. A gente ganha. A aparência de piedade, irmãos. Nós precisamos descer do pedestal.
nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos ver o quanto da piedade há em nós, de quanto da manifestação da vida de Cristo há em nós. Porque essas expressões, na verdade, são o quê? Facetas da natureza de Cristo em minha vida. É Cristo em nós. É a natureza divina. Um determinado irmão, ele morava no lugar onde se plantava arroz. E para quem conhece arroz do molhado, que não é do seco, né? Na nossa região se plantou muito arroz do sequeiro. Aí tem aquele arroz que você alaga, inunda. E ali era uma região que se plantava arroz e que tinha que se alagar, molhar e inundar, para quem conhece o tipo de plantação. Então, ele fez o seu plantio de arroz e ele abriu um canal, que todo mundo tem que fazer isso, para que a água pudesse correr e encher o seu arrozal. E ele fez isso. Quando ele chegou no dia seguinte, que era platôs, cada um tinha o seu platô de plantação. Ele chegou no dia seguinte e o seu arroz estava seco e o do vizinho cheinho d'água. O vizinho abriu um buraco e puxou toda a água para ele. Aí ele bombeou a água de novo para o seu arroz. Aí passou mais um dia, ele bombeou a água, o vizinho puxou tudo de novo para ele. E foi indo um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Aí na reunião da igreja, irmãos, estou passando uma luta muito grande. Está terrível. Eu tenho um vizinho. E que vizinho? Ele nem bate na minha porta a pedir, você pode me emprestar, né, usar a água sua? Não, ele simplesmente rouba. E então, choramingou, e aí começou os irmãos, não, temos que ir lá tratar com esse homem, tem que ir lá conversar, e tem que isso, e tem que aquilo, até que um dos irmãos, um pouquinho mais voltado para o Senhor, ele disse, irmãos, nós temos que nos arrepender. Como? O Senhor disse, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te roubar, te puxar, te tirar a capa, dá a túnica também. Mas irmão, o que é isso? Falei, ou nós vivemos o evangelho ou nós somos hipócritas. Aí os irmãos se arrependem diante de Deus e oram, e eles começam a orar pelo vizinho, ao invés de amaldiçoar. E que fez o irmão, no dia seguinte, ele primeiro bombeou água para o vizinho, depois bombeou para o sítio dele, para a terra dele. O vizinho chegou lá, o que é isso? Passou mais uns dias, ele fez a mesma coisa. Bombeou água para o vizinho e depois bombeou água para o seu terreno. O vizinho começou a ficar incomodado. Até que um dia ele não aguentou. O que é isso que você está fazendo? Eu estava te tirando. E você começou a fazer isto. Ele disse, porque o meu Senhor me disse para te amar e te abençoar. E pregou o evangelho para o vizinho, e o vizinho se tornou um discípulo de Jesus.
Aí escolhemos que tipo de luta temos e queremos, e que é a vida com Deus. Então, muitas vezes, nossas armas nas nossas lutas são iguais à do mundo. E queremos ver Deus agir como? Amém? Então, irmãos, para que nós possamos terminar no capítulo 1 de 2ª carta de Pedro, versículo 8 e 9, porque se em vós houver, se em vocês, irmãos, se em mim, se em nós houverem estas coisas, o que está escrito aí? Não vos deixarão ociosos, vida desocupada interiormente. Mas veja só, não vos deixarão ociosos nem estéreis. O que é uma vida estéril? Sem filho, sem fruto. Não há fruto. Vida vazia e sem fruto. Mas estéril no quê? No conhecimento, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente acha que estudando 200 vezes a Bíblia terá conhecimento. Não, é o quanto eu deixo Ele fazer em mim, que é o verdadeiro conhecimento. E para concluir, versículo 9, pois aquela pessoa em quem não há estas coisas, não vê nada, é cego, é míope, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Não, hoje no início da reunião o irmão lembrou do sacrifício do Senhor. As pessoas lembram nesse fim de semana da Páscoa, mas Jesus disse que a igreja deveria se lembrar dele cada vez que partisse o pão. Quantas vezes nós lembramos o Senhor? Pouquíssimas vezes. Quantas vezes lembramos o Senhor? Mas, irmãos, o Senhor fala que as pessoas que não têm isto, elas esquecem do perdão. De onde saíram? Da purificação dos seus antigos pecados. Tem crente que já está há tempo na vida com Deus e se esquece de onde ele saiu. Então vamos orar. Coloca o seu coração diante de Deus. Muitas coisas a gente viu. Que o Espírito de Deus possa falar mais lá dentro do teu ser. Ô Senhor. Senhor, nós estamos na tua santa presença. Tu conheces cada um de nós. Tu conheces cada necessidade, cada realidade. E temos vivido e visto, Senhor, dias, como diz tua palavra, furiosos. Dias difíceis, dias trabalhosos. Por quê? Porque os homens vão ter uma aparência, mas o interior todo corrompido. Porque os homens vão aprender sempre, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Mas a tua igreja, Senhor, ela quer viver piedosamente. Eu creio nisto. Eu creio que aqui está uma geração de piedosos, de homens e mulheres que querem realmente uma vida íntima contigo, que querem sair do comodismo, que não querem viver uma vida ociosa interiormente, uma vida estéril, mas uma vida cheia do poder do Senhor. Desperta-nos, Senhor, que não voltemos para nossas casas da mesma maneira,
mas que venha uma crise no nosso coração, não uma crise que nos destrói, mas uma crise que nos leva a um profundo choro, a um profundo reconhecimento da nossa realidade, a uma profunda, ó Deus, humilhação na Tua presença. Não nos permita, Senhor, seguir o caminho da multidão e da religião e da hipocrisia. Se há falta de realidade em nós, sonda o coração, sonda o mais profundo, Senhor. Se clamúria nati Astúrias. Não nos deixes confundidos, não nos deixe iludidos. Não nos deixe ser enganados pelo nosso próprio coração. Entrego, Senhor, cada vida em Tuas mãos, a minha vida em Tuas mãos. Faz o Teu querer. Nós queremos viver a palavra. Nós queremos viver não a forma, mas a verdadeira intimidade, a verdadeira piedade, a verdadeira intimidade para contigo. A verdadeira santidade para contigo. Graças Te dou por Teu povo, por esta noite, que este povo que confessa o Teu nome possa prosperar, possa ser, Senhor, abençoado, possa, Senhor, ir muito além do que já chegaram até aqui. Levanta, Senhor, uma geração de guerreiros, segundo o Espírito, não segundo a carne. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça seja com vocês, meus irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé?